No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, acabou. Jesus então lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos seus serviçais, em uma outras tradições está escrito assim, e sua mãe, a mãe, Maria, né? No caso, a mãe de Jesus disse aos discípulos: façam tudo o que ele mandar fazer. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 jarros. Jesus disse aos serviçais: enchei-vos com água, e os encheram até a borda. Por que a mãe de Jesus foi falar diretamente com Jesus a respeito daquilo? Estou fazendo uma pausa no versículo 4. Porque sabia, uma das coisas que ele foi enviado foi o quê? Realização de milagres. Um dos motivos dele estar ali, o propósito dele é salvação, libertação, cura. Enfim, ela já tinha um pouco de entendimento da reação. Só que ele falou ainda para ela: calma, ainda não é chegada a minha hora. Só que Jesus não deixou aquele pessoal na mão e realiza o primeiro milagre da Bíblia em um casamento. Olha só a importância aí de onde foi o primeiro milagre de Jesus revelado. Ele fala assim, ó, no versículo 4 em 5 em seguida, ó. Sua mãe disse aos serviçais, falou a alguns discípulos de Jesus ali que estava com ele, né? Fazei tudo o que ele lhe pedir. Tudo que Jesus falar para vocês fazerem nesse exato momento, vocês façam. Isso a mãe de Jesus falando para ele. Versículo 6. Estavam então ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para a cerimônia de purificações. E a cada um levava 2 ou 3 matretas, digamos assim, medidas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água. Ele já dando a ordem aos discípulos ali, ó, enchei com água. E olha só, os discípulos seguiram as ordens. Versículo 8. Então lhes disse: tirai agora, Jesus falando para eles, tirai agora um pouco do quê? Daquela água ali, e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram, para provar ali um milagre. Olha só que interessante. Versículo 9. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse que os serviçais tiraram a água, quando chamaram ele, né? Chamou o noivo, e ele disse... Aí o mestre-sala foi falar para o noivo assim, ó, e mediante as pessoas da festa ali, o organizador. E ele lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardastes o bom vinho até agora. Olha um mistério interessante que você traz para os tempos de hoje, de antigamente. O primeiro milagre de Jesus foi realizado em um casamento. Outro ponto interessante, ele não deixou as pessoas na mão, não deixou aquelas pessoas ficarem envergonhadas mediante a festa. Onde está Jesus, o milagre é garantido. Onde está Jesus, ele vai te ajudar, te auxiliar em tudo que for necessário. Ponto. Aonde que Maria, no caso ali, ela fala para os discípulos ali, naquela circunstância: ó, fazei tudo o que ele lhe pedir aí. E os discípulos seguiram aquela ordem. Muitas das vezes, em questão de promessas, realizações e milagres, nós temos que ir diretamente a Jesus, que é a fonte, que é Ele que vai prover tudo aquilo que nós necessitamos. Ponto. Ó, continuando a leitura aqui, o mestre-sala, que era especialista, estou passando uma explicação, o cara era especialista em casamento, em organização, tudo. Ele fala assim, ó, trazendo para os tempos de hoje: em todas as festas que eu organizei e realizei até agora, todo mundo tem o hábito de colocar o quê? O bom vinho logo de cara.
Na hora que o pessoal está cheio de vinho, já não está mais percebendo a diferença de uma coisa da outra, já está um pouco, né, mais cheio, por assim dizer, talvez até mesmo um pouco embriagado, o que acontece? A percepção humana ela vai perdendo aquela sensibilidade. Aí ele fala assim, mas o que acontece? O pessoal coloca o bom logo de cara e depois coloca o mais ruinzinho, mais fraquinho. Só que vocês fizeram diferente. O bom vinho você separou para o final. Houve uma intercessão a Jesus por outras pessoas que passavam por uma necessidade e Jesus realizou o que eles necessitavam. Continuando então com o nosso versículo aqui, ó, versículo 11, só para gerar mais entendimento aí. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Após o milagre realizado ali, todo mundo viu a água se tornar em vinho, os que estavam com ele e viu como foi feito, passaram a crer nele, aqueles que estavam em dúvida passou a crer nele. Versículo 12, depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, ficaram mais um período ali. Versículo 13, a Páscoa dos judeus estava se aproximando, e Jesus subiu para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados e negociando. Tendo feito um chicote de cordas, quem fez? Jesus que fez esse chicote de cordas. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Ele chegou no lugar lá, que estava aquela bagunça, o pessoal fazendo ali aquele templo de oração, um comércio, literalmente um comércio. Ele se irou naquela situação, pegou ali, tocou o terror na galera, por assim dizer. Tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Fazendo desse templo de oração aqui comércio? Olha o versículo 16 dando continuidade, um sentido maior a essa passagem aqui, ó. E disse aos que vendiam, Jesus falando àquelas pessoas que estavam vendendo as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. A intuição deles ali era outra. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito, do que estava escrito pelos profetas antigamente. Os discípulos lembraram. O zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram, dizendo, que sinal de autoridade você nos mostra para que nós venhamos agir dessa maneira? Aí no versículo 19 aqui Jesus fala, ó, Jesus lhe respondeu, destrói esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Ali ele já falou em mistério. Como assim que você vai destruir um templo físico, né? Vamos dizer assim, uma sinagoga, uma igreja, algo que demorou anos para ser construído, em 3 dias vai ser reconstruído novamente. Olha o versículo 20 aqui, dando um sentido maior. Replicaram os judeus, em 46 anos foi construído esse templo. E você afirma que em 3 dias vai levantar esse templo? Jesus referia-se ao templo do seu corpo. Templo do corpo. Mais para frente, mais adiante, você vai ver o apóstolo Paulo ali falando, né, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, aos poucos, ele está se revelando para aqueles que são os seus discípulos e as pessoas que estavam tendo contato com ele. Ali ele falou em mistério. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo, Jesus falando a eles de forma subjetiva. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, aqui falando do que ocorreu lá na frente, João falando, o apóstolo João, dando um sentido maior nessa passagem. Ele fala assim, por essa razão, pelo que aconteceu, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isso, que ele tinha dito isso na passagem. Meu querido, quanto tempo que Jesus ficou morto e ressuscitou? 3 dias. É isso que quer dizer esse capítulo 2. Ele falava ali em mistério e iria se revelando em mistério. Então, o que ele falou ali, que ele pode derrubar esse templo, que ele vai ser erguido em 3 dias, ele já estava falando em mistério ali. E no fato, quando houve a morte e ressurreição de Jesus, foi 3 dias, no 3º dia ressuscitou. Olha só aqui, versículo 22. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos,
Recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus Cristo. Versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, que seriam esses sinais, esses milagres, essas realizações fantásticas que Jesus fazia, creram em seu nome. Muita gente só vai crer em Jesus quando vê os milagres se manifestarem. Hoje em dia, quando pregamos Jesus Cristo, agora eu não estou lendo, estou explicando. Muitas das vezes hoje em dia, quando homens que são dedicados à fé, que professam a sua fé em Jesus Cristo, quando pregam o Evangelho e há essa realização de milagres nas igrejas, na vida de pessoas, e quando uma pessoa ora a Jesus Cristo e esse milagre se manifesta, é uma das formas que fortalece a fé dessa pessoa nele. Versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Mesmo assim, não dava tanta confiança àquele povo, ele conhecia o coração das pessoas. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza daqueles homens.